Os livros mais difíceis de ler da Bíblia. Você pega a Bíblia para ler e de repente você se percebe lendo um livro que você não está entendendo nada, ou muitas das vezes você até está entendendo, mas começa a ficar uma leitura pesada, monótona, chata, e você não consegue dar continuidade, acaba desanimando no meio da leitura, e aí você começa a pensar que isso só acontece com você. Não, não, não. A Bíblia realmente tem livros que são bem desafiadores, e é sobre esses livros que a gente vai falar nesse vídeo. Quais são os livros mais difíceis de ler da Bíblia? Inclusive, tem um que é bem curioso, porque ele é um livro bem curto, ele tem apenas um capítulo, mas a maioria das pessoas ignoram ele. Praticamente não existe, para ser sincero, eu acho que na minha vida inteira eu nunca ouvi uma pregação que falasse desse livro. E para facilitar, nesse vídeo a gente vai dividir esses livros em três categorias de livros. Os livros que são desafiadores realmente de ler, embora você até entenda o que está escrito ali, mas é uma leitura que é difícil de concluir. Outros livros que sejam talvez um pouco mais fácil de ler, mas é difícil de entender. Então é desafiador entender esses livros por causa da complexidade envolvida ali. E a última e terceira categoria são os livros que são desafiadores e difíceis por outros motivos. Iniciando pelos livros que são desafiadores de entender. O primeiro deles não podia ser outro, é o livro de Apocalipse, que inclusive acaba sendo um livro bem famoso justamente por causa da sua complexidade de se entender, porque envolve muitos simbolismos e interpretações diferentes. Então ali, só dentro de Apocalipse, a gente acaba tendo diversas linhas teológicas discutindo e debatendo ali, né, diversas opiniões, entendimentos diferentes. Tem a galera que acredita que a volta de Cristo é antes da tribulação, tem a galera que acredita que a volta de Cristo é depois. Isso é porque essa galera já conseguiu entender um pouco que existe a tribulação, mas é literalmente um livro cheio de simbolismo, cheio de representações ali, incluindo até dragões, criaturas místicas, né? Anjos, demônios, arcanjos, livros. Na minha opinião, é um livro bem interessante. Eu já li o livro de Apocalipse várias vezes. Inclusive, eu já iniciei a leitura da Bíblia algumas vezes pelo livro do Apocalipse. Eu, pessoalmente, gosto muito. É um livro que, se falando em desafio para se entender, provavelmente é o livro mais desafiador da Bíblia para você conseguir entender ele. E o segundo livro, ainda dentro dessa categoria de livros difíceis de se entender, é o livro de Jó. Ele é um livro um pouco mais difícil de se entender por causa da sua estrutura poética. Muita gente, inclusive, acredita, né, e fala que Jó não existiu, até porque a natureza do tema central do livro de Jó é o sofrimento de Teodiceia. É como se fosse a justificativa de Deus diante do mal. A história em si é fácil de entender, mas a lógica por trás dela pode acabar sendo um pouco difícil de se entender, sim. E agora que você já tem um pouco mais de clareza de que existem alguns livros que realmente são difíceis de entender e difíceis de ler, ter essa clareza é importante para você não ficar se culpando do porquê às vezes você não entendeu um livro ou do porquê às vezes você não conseguiu realizar e concluir a leitura de um livro. E falando nisso, a gente vai agora justamente para categorias de livros que são difíceis de se ler. Ele é até fácil de você entender a leitura, mas pelo conteúdo do livro, pela estrutura do texto, é difícil de você concluir e dar continuidade na leitura desse livro. E nessa categoria a gente já pode iniciar ali pelo livro de Levítico. É um livro cheio de cerimônias, de leis, de rituais, e isso acaba tornando o livro um pouco cansativo durante a leitura. E até para muita gente realmente se tornando um livro ali difícil de ler. Mas ele é um livro que é crucial para você entender a estrutura de adoração e de santidade relatada ali no Antigo Testamento. O próximo livro nessa categoria é o livro de Números, seguindo uma estrutura até um pouco parecida com a de Levítico, que é um livro ali maçante, né, durante a leitura para muita gente, muito cansativo. Ele é recheado de leis, de registros detalhados do povo de Israel durante a peregrinação no deserto. E já o livro de Crônicas é um livro que é recheado de genealogia e de registros históricos, o que para muita gente acaba sendo um livro desanimador de realizar a leitura, principalmente se você não tiver um propósito muito claro do porquê você está lendo ele. Não só um propósito claro, mas ter um estudo estratégico para isso. O livro de Romanos ele tem até uma pegadinha que, se você não ficar atento, você acaba caindo nele, porque ele não é um livro que é difícil de você ler. Não é que ele não tem uma estrutura complicada de leitura, ele não tem um enredo ali complicado, ele não tem registros de leis que sejam tão complicados de se entender, mas ele possui uma certa complexidade teológica, também tem uma densidade de argumentos doutrinários, o que acaba tornando ele um pouco difícil de se entender. E aí acaba sendo aquele livro que
A leitura é um pouco mais leve, uma leitura mais tranquila, no sentido de, tipo, você lê e parece que você está avançando na leitura, não é nada desanimador, igual os livros que a gente comentou, como Números, Levítico, Deuteronômios, mas é um livro cheio de complexidade teológica, cheio de argumentos doutrinários ali mais complexos e densos que precisa de um pouco mais de atenção para você realmente entender o que está ali. Então é um livro que, à primeira vista, ele é bem tranquilo, mas quando você começa a se aprofundar nele, ele começa a se tornar um livro mais complexo de se entender. E é aí que mora a armadilha, né? Muita gente vai passar por ele ali achando que entendeu com muita facilidade, mas na verdade acabou não entendendo. E a gente pode até dizer que caindo numa pegadinha, vamos dizer. Indo para a terceira categoria, que são outros livros que possuem outros tipos de desafios. E nessa categoria tem esse livro interessante que eu comentei. É um livro bem curto, bem objetivo e conciso, mas ao mesmo tempo parece que ele é ignorado por todo mundo. E como eu falei, cara, é engraçado, eu não consigo lembrar de uma pregação durante toda a minha vida que falasse sobre esse livro. Uma pregação que fosse baseada sobre esse livro. E até por isso que eu vou deixar esse livro por último, nessa categoria que contém 2 livros. O primeiro livro que a gente vai falar é Deuteronômio. Deuteronômio, embora ele seja um livro mais narrativo, né, e mais leve um pouco do que Levítico e Números, ele não deixa de ser um livro complexo de se conseguir ler, porque ainda assim ele é um livro denso em leis e repetições. Muita coisa parece que está repetindo ali quando você está lendo. Você tem a sensação de que, tipo, cara, eu já li isso. E justamente esse ponto pode ser e normalmente é um grande desafio para muitos leitores. E por último, o livro que eu falei que é curioso e talvez um dos livros mais ignorados da Bíblia é o livro de Obadias. Embora ele seja um livro extremamente curto e conciso, algumas pessoas podem considerar ele um livro pouco envolvente. Eu nem sei se seriam algumas ou se quase todas, porque ele é um livro que é tão ignorado. Parece que ele nem está na Bíblia, né? Tipo, você ouve pregação de tudo qualquer livro. Tem pessoas que conseguem pregar, né? Até utilizando diversos textos que você fica assim, nossa, como que essa pessoa conseguiu entender ou tirar uma mensagem desse texto? Mas realmente eu não consigo lembrar uma pregação que seja falando do livro de Obadias. Se você já ouviu ou sabe de algum sermão que foi baseado no livro de Obadias, comenta aqui embaixo para eu poder saber, porque realmente é uma coisa que me despertou curiosidade e é até interessante se tiver alguma pregação nesse sentido aqui no YouTube ou de alguém que você conheça. Você está me indicando que com certeza eu vou acabar assistindo essa pregação, porque realmente foi algo que despertou curiosidade. Mas não adianta nada você saber que existem livros que são o que a própria leitura é complexa, porque o conteúdo dele é denso, às vezes até uma leitura que é fácil de realizar, mas difícil de entender. E por outro lado, tem livro que é fácil de entender, mas é uma leitura que é complexa de se realizar porque o conteúdo ali não é tão envolvente. E você não fazer nada. Beleza, isso tem ali e você precisa lidar com isso se você quer ler a Bíblia toda. E para te ajudar nesse sentido, eu deixei aqui o link de um vídeo que vai te ajudar a ler e entender a Bíblia, não só ler e entender, mas despertar a curiosidade para entender mais sobre a Bíblia. Com curiosidade, você tem mais interesse e aí tudo fica mais fácil. Mas se além disso você quer um treinamento com um acompanhamento mais próximo, onde você vai conseguir ali ter exercícios diários para melhorar a sua leitura, multiplicando a sua velocidade de leitura, melhorando a retenção de textos bíblicos, aprendendo a memorizar texto, eu também vou deixar o link desse treinamento aqui embaixo para você dar uma olhada. Por último, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo. Eu te vejo no próximo vídeo.